Olá, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para dar continuidade ao livro de João, capítulo 5, né? Mas antes, só para relembrar, João 4, que falava da mulher de Samaria, né? E sobre a ceifa e os ceifeiros, né? Jesus Cristo explicando para os discípulos, né? Que a multidão estava seguindo por causa da obra que ele fez com a mulher samaritana e ela saiu a divulgar. Então a multidão veio ao encontro de Jesus. E, e ali os discípulos estavam colhendo, né? Aquela ceifa, né? Porque ele semeou e os discípulos estavam colhendo a semeadura, né? E, e sobre a cura do filho de um oficial do rei, né? Esse homem, ele creu na cura, sem Jesus Cristo ter ido ao encontro do seu filho. Ele simplesmente falou: vai, teu filho está curado. E ele creu naquela palavra e realmente ele viu que seu filho foi curado justamente naquele momento em que ele disse para ele, né? Tua fé te salvou, vai, teu filho vive, né? Ele creu. E agora nós vamos dar continuidade. Jesus Cristo saindo dali, né? Ele, como foi o segundo milagre que ele havia feito, né? Quando foi de Judéia para Galiléia. Então ele saiu dali. E havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Então aqui aconteceu a cura de um paralítico de Betesda. E é muito interessante esse livro, no capítulo 5, porque eu até separei aqui na internet, né, que eu fui buscar. E fala da porta das ovelhas. Eu queria saber o que é a porta das ovelhas, que eu também não sei. E estou lendo agora. E é muito interessante a palavra de Deus, né? E as escrituras sagradas. É muito bom a gente ler e se aprofundar no que está escrito, porque cada coisa, cada palavra, cada vírgula, cada termo, cada frase tem um significado de Deus para nós, né? Uma mensagem de Deus para nós. Então, aqui explica sobre a porta das ovelhas, que era no templo de Jerusalém, né? E cada porta, eu descobri aqui que tem várias portas. E cada porta tem o seu significado. Inclusive até eu marquei aqui no caderno. Existe a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta antiga, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta dos cavalos, a porta dourada oriental e a porta da inspeção. Então cada uma tem um significado, que eu não sei dizer qual agora, porque eu não fui buscar. Mas eu trago aqui algumas que eu encontrei nesse site. Até o site Brasil Gospel Clube, /Jesus, /milagres, Porta das Ovelhas, né? As portas de Jerusalém. Então aqui está dizendo assim. Primeiro eu vou ler para vocês entenderem, né? Em João 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois
Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já és são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Então, assim, naquele tempo, eles seguiam, né, a Bíblia, que só existia um mandamento, que era o testamento na época de Moisés, né, que Deus deixou as leis para eles, né, naquele tempo, o período de Moisés, que é a Torá, né, que eles chamam de Torá. Então, a partir daí que Jesus veio na Terra, foi que Jesus colocou, por meio do Espírito Santo, e depois que ele subiu em reino de glória, né, para o reino de glória, ressuscitou, e foi que então os discípulos receberam o Espírito Santo e a partir daí foi escrita a Bíblia no Novo Testamento, que foi a partir de Jesus Cristo, né? Então, assim, a multidão sempre se reunia ali porque eles viam os milagres que Jesus fazia e eles ficavam maravilhados e queriam seguir Jesus. E Jesus, ele não se deixava, não ficava no meio da multidão. Quando ele fazia os milagres, ele saía, ele se retirava, ele ia orar, ia ficar na presença do Pai, mas ele se retirava do meio da multidão, porque ainda não era o momento onde ele aparecia, né? Como ele curou no sábado ali, então ele infringia essa lei, a lei dos sacerdotes, né, do templo. Então eles eram muito religiosos e Jesus veio para mostrar, para deixar como exemplo que a partir dali tudo ia mudar, né? Jesus veio para nos salvar daquela escravidão, do pecado, né, que tinha que estar debaixo daquela lei engessada, em que as pessoas cumpriam a lei olho por olho, dente por dente, tudo que estava escrito tinha que ser daquela forma, não existia perdão, né? Não existia misericórdia naquele tempo. Então, como Jesus curou no sábado, os sacerdotes nem se preocuparam com o milagre, nem se atentaram ao milagre que Jesus fez, daquele homem há 38 anos, desde que nasceu, ele era paralítico, e ali ele andou, né, naquele momento. E eles nem prestaram atenção no milagre. Eles só questionaram o fato dele estar carregando a cama em pleno sábado, que o sábado para eles era sagrado, era um sábado de descanso, não podia trabalhar. Se eles têm ainda, é assim a tradição ainda, né, dos judeus, que no sábado é o dia do descanso, então eles não trabalham, eles vivem uma vida espiritual nesse dia. Esse dia é específico para Deus, somente nesse dia. Eles vivem ali em espírito, né, no dia todo. Então não se trabalha, não se faz serviço manual. E Jesus Cristo pediu para ele carregar a cama dele e andar, e ele pegou a cama e andou, saiu andando. E aí eles só se preocuparam com esse episódio, né, da desobediência pelo fato de ser sábado e ele não poder carregar a cama dele naquele dia. Então é assim. E eu me interessei em saber sobre a porta das ovelhas. Que portas são essas? Aí eu fui buscar, né? E eu acho que é importante a gente tirar essas dúvidas, saber, porque a Bíblia é toda baseada lá em Israel, Jerusalém, e eles têm uma tradição, eles têm um modo de viver diferente do nosso, e tem todo um simbolismo, um significado perante Deus, a palavra, e o templo de Deus, né? O templo onde eles louvavam a Deus. Então, o templo foi todo feito, regido pela vontade de Deus, né? Guiado por Deus, de acordo com que as leis e com que ele passava para Moisés. Então, eu entrei aqui no site e achei esse site aqui que eu achei interessante e li, né, um pouco aqui. E voltei aqui para ler essa passagem de João 5 e vou ler agora junto com vocês aqui o que quer dizer. A porta das ovelhas. As portas de Jerusalém e seus significados. Estudo bíblico. A porta das ovelhas e as demais portas de Jerusalém trazem uma abordagem completa sobre significados espirituais que estão profundamente ligadas às simbologias da Cidade Santa. Neste estudo bíblico, vamos trazer detalhes e explicações muito interessantes do ponto de vista espiritual, relevantes inclusive para a formação de um sermão ou uma pregação. Essas portas estavam presentes no muro que cercava Jerusalém. Muito embora fossem portas ou portões físicos, estavam associados com alegorias que marcam o subconsciente humano, pois Deus usa quase que o tempo todo na Bíblia dessas alegorias para transmitir a sua mensagem. Tomaremos como base os muros de Jerusalém, conforme foram reedificados no tempo de Neemias. Vamos começar pela Porta das Ovelhas.
as portas das ovelhas, próximo ao tanque de Betesda. A primeira porta citada no livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 1, é a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas é algo que tem um significado especial para nós, que cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os sacerdotes edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e lhe assentaram os batentes. Está em Neemias 3:1. Aqui está falando do versículo. Vamos ler Neemias para entender um pouco melhor. Deixa eu procurar aqui na Bíblia. Aqui está entre reticências, eu não entendi muito bem. Dos que trabalharam na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a porta das ovelhas, a qual assim, dependendo da tradução da Bíblia, é um sentido diferente da palavra. A qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacor, filho de Imri. Aí, dando a sequência aqui na leitura, a porta das ovelhas ficava próximo ao tanque que descia um anjo, o tanque de Betesda, com 5 alpendres, e era por onde as ovelhas e os cordeiros eram levados para o sacrifício no templo. Era o sacrifício para a expiação dos pecados. Hoje simboliza esse sacrifício como a nossa oração. Jesus deixou a oração e não mais os sacrifícios para nós. A partir do momento que Jesus veio, ele deixou como exemplo a oração, né? A nossa devoção, o templo é a morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo hoje é nosso corpo, né? Nossa alma, nosso coração. É o templo e a morada do Espírito Santo, de Deus. E naquele tempo era um templo físico. Era aquele prédio, né? Onde eles ali faziam todas as suas ofertas a Deus, para a expiação dos pecados. Então, essa porta era a passagem por meio da qual esses animais podiam ter acesso ao local adequado para serem ofertados. O Novo Testamento, principalmente nas palavras de João Batista, deixa claro que aquelas ovelhas e cordeiros são uma alegoria que representam Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, tudo se inicia na nossa vida e na nossa fé com o sacrifício do Cordeiro. Por isso, podemos dizer que tudo se inicia na porta das ovelhas, porque Jesus também dizia que ele é a porta e que ele é o bom pastor. Então, a porta das ovelhas tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. A porta das ovelhas ficava nos muros de Jerusalém. E nesses muros existe a porta dos peixes, né? Eu não quero estender a porta dos peixes porque entra em outra parte da leitura, né? Não sei se é interessante, mas eu acho que até é interessante, só vai estender um pouquinho, porque João 5 tem mais dois subtítulos ainda para ler. Mas vamos lá. A porta dos peixes. A próxima porta que vale a pena a gente estudar é a porta dos peixes. Ela é registrada no verso 3 do mesmo capítulo do livro de Neemias. Verso 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Senaã, a qual emandeiraram e levantaram suas portas como as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta dos peixes fala de evangelismo. Após a gente conhecer o Cordeiro de Deus na porta das ovelhas, a gente também vai entrar no chamado que esse Cordeiro nos fez para levar o Evangelho a toda a criatura. Então, a Bíblia é sempre um livro interessante de ler, e é bom sempre esmiuçar, gente, né? Porque ele é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. No momento que nós estamos lendo, ele vai levando, né, a gente para para mostrar o caminho. É muito gostoso, né? O Espírito Santo nos guia o tempo inteiro, nos dá direção o tempo todo. Então, a palavra de Deus vai se encaixando um assunto no outro. Os peixes falam de homens que precisam ser pescados para o Senhor. Foi assim que Jesus disse para Pedro, no episódio da pesca milagrosa, quando Pedro ficou aterrorizado de ver aquela quantidade enorme de peixes
que veio na sua rede. E Jesus disse que o faria pescador de homens. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Em Lucas 5, versículo 10. Aí a porta antiga. A terceira porta é a porta antiga, que está no verso 6. Esta porta nos fala de um caminho antigo. Este é o caminho do qual falou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Está em Jeremias 6,16. Vou procurar aqui. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai-vos pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Então, há muitas inovações hoje em dia. O evangelho está cada vez mais aceitando remendos que não vêm de Deus. Há muitas doutrinas que estão penetrando no mundo evangélico, mas não deveriam. Há muitas igrejas, por exemplo, que estão aceitando o divórcio de forma indiscriminada. Há inovações nas relações humanas. Uma grande parte de casais apenas se juntam sem passar pelo casamento, e quando o relacionamento não dá certo, se separam sem nenhum constrangimento. Isso está acontecendo nos nossos dias, né? Esses não são os caminhos antigos. Não são os caminhos em que a lei de Deus e o evangelho foram baseados. É preciso que a igreja retorne ao caminho antigo, entrando pela porta antiga, que é apertada e estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em Mateus 7,13, porque é difícil, né, passar pela porta estreita. É mais fácil ir pela porta larga, que é aquela porta que, né, da liberdade, que é mais fácil, né, o caminho. A porta do vale. A outra porta que vale citar é a porta do vale. A porta do vale, repararam na Hanum, e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram. Está em Neemias 3,13. A porta do vale é muito significativa por causa da própria geografia de Israel e de Jerusalém, que é composta de vales e montanhas. Então ela é virada para os vales e as montanhas. São lugares altos que falam de momentos onde tudo está bem. Porém, os vales são lugares baixos que falam de tempos de dificuldade e de adversidade. Então, muitas vezes, nós passamos por esses vales. Passamos por situações difíceis na nossa vida. Mas há um texto bíblico de Davi que é muito interessante. O Salmos 23, que diz: toda a Bíblia ela é baseada, é toda fundamentada naquilo que existe na natureza, né? Mas que é voltada para a nossa vida, né? Nossa vida terrena, nossa vida espiritual. Ainda que eu andasse, no Salmos 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você passe por dificuldades, né? Davi estava falando, ainda que ele passasse por dificuldades, pela sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele acredita, né? Ele cria que Deus estava com ele, né? Então, o Salmo 23 ilustra muito bem a necessidade de confiarmos em Deus quando estivermos passando por algum momento difícil pelo vale. Esse tempo de angústia, representado pela porta do vale, nos muros de Jerusalém. A porta do monturo. Logo em seguida vem a porta do monturo. Essa porta era utilizada para a limpeza da cidade de Jerusalém. Era por onde o lixo era jogado fora, no vale de Hinom. A porta do monturo. Reparou a Malaquias, filho de Recabe. Neemias 3,14. A porta do monturo é a alegoria que representa a necessidade de fazermos uma limpeza espiritual em nós mesmos. Então são significados. Jogando fora o lixo que simboliza as obras da carne, o adultério, a prostituição, as impurezas, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, o homicídio. Todas essas obras da carne causam escândalo no meio da igreja.
E sobre esse fato bem nos ensinou o nosso mestre. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu vou ler em Marcos 9, 43, 44. Vamos ver como está o sentido do versículo aqui, nessa Bíblia. Que eu acho que acredito que o sentido da frase está diferente na palavra. Não que modifica, não tira. Ele só dá um sinônimo para a palavra, né? Marcos 9, 43, 44. São sinônimos que se usam. Por isso que diferencia um pouco entre uma tradução e outra. 9, 43. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares no coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Repete de novo. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. A Bíblia é bem complexa, a gente precisa orar antes de ler, né, para poder o Espírito Santo iluminar nossa mente. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros, né? Se você faz ali teu alimento, prepara teu alimento, não tem sal, você pode colocar o tempero que for, o alimento não tem sabor, né? É o sal que dá sabor ao alimento. Muito interessante essa parte. Esses versos acima estão ilustrados no Vale do Rinom, onde o lixo da cidade era depositado, coisas que a gente não sabe, né? Que ocorre lá ou ocorria. E é bom a gente dar uma pesquisada para ver o significado, né, da palavra, o que quer dizer. Eu não sabia disso. Colocava-se fogo nesse lixo, que por conter muito material orgânico, as moscas pousavam e deixavam ovos, que mais tarde se transformavam em larvas, em bichos. Por isso que está falando dos bichos aqui. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Era um fogo constante que não se apagava por cima do lixo do Vale de Rinom. E por baixo estavam os bichos das moscas e de outros insetos. Jesus usou desse vale e desse lixão para ilustrar a sua pregação sobre o tormento do inferno. Lindo, né, gente? Muito lindo, é espiritual. É tudo espiritual, mas Jesus usava de tudo que a gente faz aqui na Terra como exemplo, para ver o que vai ser lá na eternidade, né? Ou a eternidade para a vida em glória, né? Para a vida eterna, ou a eternidade para a morte eterna. Por isso que existem 2 caminhos, o bem e o mal. E nós devemos escolher qual desses você quer seguir. O caminho estreito, que é o caminho do bem, né? Que é aquela porta estreita, ou você quer ir pela porta larga, que é o caminho do mal. Então não existe outros, ou é direita ou é esquerda. Né? O bem ou o mal, não existe outro, ou céu ou inferno, ou Deus ou diabo, não existe outro caminho, só desses 2. Então é uma escolha que nós devemos fazer e Deus nos deu esse livre arbítrio, né? Ele, enviando a Jesus Cristo, nos livrou daquela escravidão da lei para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas, né? Deus deixou, ele é tão bom, tão maravilhoso. E tem muitas pessoas que não creem em Deus, acreditam assim que ele é mau. Muitos enxergam ele como um Deus perverso, mas ele não é perverso porque ele te dá o livre-arbítrio de você escolher por qual caminho você quer ir. E ele não interfere, ele deixa você ir. Só que quando ele ama uma alma, ele visita aquela alma, e aquela alma pode até ir por consentimento dele, mas o interior daquela alma grita, fica gritando o tempo todo e não acha comunhão em lugar nenhum, não acha alegria em lugar nenhum.
Ela pode ir, aquela pessoa fala assim, não, eu tô nesse lugar, depois que ela vai, ela se arrepende de ter ido. Ela olha assim e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Né? Dependendo das circunstâncias que você passa, você fala assim, meu Deus, esse lugar não é para mim, esse mundo não é meu, eu não pertenço a esse mundo. Então é o Espírito Santo ali já te chamando, né? Ele deixa, mas ele ama a tua alma, ele vai e vai te buscar, como a parábola, né, da ovelha perdida, né? Deus deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida. Ele deixou ali no aprisco, né? Quer dizer, Deus não. Na parábola fala do pastor. O bom pastor deixou ali aquelas 99 ali, quietinha ali no aprisco, e foi atrás daquela ovelha perdida. E a encontrou machucada, assustada, triste, com frio, mas ele a trouxe de volta. Ele curou as feridas dela e trouxe ela de volta, carregando ela nos ombros. Então é assim que Deus faz conosco, né? Se o pastor faz assim com as ovelhas, que dirá Deus conosco? É a mesma coisa. Ele vai nos buscar, deixa as 99 ali guardadinha e vai atrás daquela que está perdida. É muito lindo. É maravilhoso quando Deus ilumina a tua mente, faz você entender o amor de Deus por nós. É muito, muito bom. É muito bom. Você nasce novamente. É aí onde Deus falou para Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito. Muitas das vezes, existem aquelas pessoas crentes, né? Que obedeceu a Deus nas águas, aquele cristão, vamos dizer assim, que obedeceu a Deus nas águas, mas só passou pela água. Não nasceu do Espírito, nasceu só ali na água. Mas não adianta, tem que nascer do Espírito. Porque a partir do momento que você obedece a Deus e batiza nas águas, é como foi o batismo de Jesus Cristo. Veio a pomba, e a pomba simbolizava o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E a partir dali, ele viveu uma nova vida, né? Ali foi um exemplo que Jesus deixou. Ele era Deus, ele é Deus. Então ele não precisava, mas ele deixou aquele exemplo. E nós, hoje, obedecendo a Deus nas águas, a gente tem que estar muito pegado a Deus para que o Espírito Santo venha pousar sobre nós e dali surgir uma nova vida em nós. Uma nova vida. Aquele velho homem vai ficar para trás e você vai nascer um novo homem, uma nova mulher. Né? Você vai viver uma nova vida, vida com Deus. É maravilhoso, mas não é da carne, não é eu que quero, não é você que quer. Não vem de você, vem do Espírito Santo, vem da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Tem que haver graça. Não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos andar com Deus, é Ele que nos escolhe. É Ele que nos escolhe o tempo todo. Eu lembro assim da minha infância, assim, vários momentos que eu vivi, que desde criancinha Deus já me trazia para Ele. Desde criancinha, livramentos por onde eu passava, situações da minha vida que Deus me trazia. Deus me trazia sempre para perto dele. Por mais que eu quisesse estar longe, por mais que eu quisesse ser rebelde e às vezes viver a minha vida lá fora, para tentar sentir o que é viver lá fora sem lei, né? Sem ter que andar ali nos mandamentos, né? Quando você está na carne, você não entende as coisas do Espírito. E vice-versa, quem está no Espírito não entende as coisas da carne. Então, por mais que a gente queira viver as coisas da carne, Deus o permite, mas a gente não se encaixa no mundo lá fora. E você sente que Deus está sempre te trazendo para perto dele. É assim, é uma maravilha, é assim que Deus faz conosco. E vamos lá, continuar. A porta da fonte serve para ilustrar quem crê em Jesus e aceita que ele reine em sua vida. Em nós mesmos se fará essa fonte da água da vida, pois o Senhor estará habitando em nós, e nós teremos a capacidade de oferecer dessa água para os que dela tiverem sede. Essa é a porta da fonte. Eu acho que eu dei uma pulada aqui, mas eu vou voltar. Deixa eu ver onde eu parei. Tá, sobre o lixão, né, que nós havíamos falado. Eu parei para conversar, para falar, para explicar e acabei pulando aqui. Nós chegamos na porta da fonte. Depois, podemos citar a porta da fonte. Ela ficava próxima ao tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. E no Evangelho de João, falando com a mulher samaritana, o mestre mostrou a origem da fonte espiritual. Mas aquele que beber da água
que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna, em João 4,14, né, que foi o vídeo anterior. Então, vê como um assunto leva o outro e acabam se encaixando na mesma comunhão. Olha que lindo, que maravilhoso. Foi assunto do vídeo anterior, né? João 4. A porta da fonte serve para ilustrar quem crê em Jesus e aceita que ele reine em sua vida. Em nós mesmos se fará essa fonte de água viva, pois o Senhor estará habitando em nós. E nós teremos capacidade de oferecer dessa água para aqueles que tiverem sede. A fonte da água viva é a palavra de Deus, de água viva, né? É a palavra de Deus. Então ela se tornará uma fonte para você, se jorrará e você vai ter vontade, vai ter desejo de levar essa água a todos aqueles que tiverem sede. Deus vai colocar as pessoas próximas a ti que tiverem sede, elas vão te buscar, elas vão ao teu encontro. Há tantas pessoas com essa sede, como a samaritana, mas que não encontraram a fonte do evangelho genuíno. Como vimos, a porta da fonte tem uma grande ilustração, a aplicação para os nossos dias. A porta dos cavalos. Para cima da porta dos cavalos fizeram os reparos os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Neemias 3, 28. A porta dos cavalos estava localizada próxima aos estábulos do rei. A saída dos cavalos para a guerra, voltando aqui, a saída dos cavalos para a guerra se dava por esse portão. O cavalo é símbolo de guerra e de julgamento. Em Apocalipse 19, 11, João diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Em Apocalipse 19, 11. Então, a porta dos cavalos fala de julgamento e de justiça. Um dia todos nós seremos julgados, pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Nós devemos estar vigilantes e preparados, pois não sabemos a hora em que o Senhor irá retornar. A porta dourada oriental. A porta dourada foi fechada pelos muçulmanos em 810 d.C. e depois reaberta pelos cruzados em 1102 d.C. Posteriormente, o general muçulmano Saladino mandou selar esta porta. Após a sua conquista da cidade de Jerusalém em 1187 d.C. Fizeram isso porque acreditavam que quando o Messias judeu viesse, não poderia entrar pela porta dourada. Assim, a profecia que está no livro do profeta Ezequiel, 44, de 1 a 3, não seria cumprida. Se ele entrasse, né, a profecia do livro de Ezequiel não seria cumprida. Entretanto, o que Saladino não entendeu é que ele é quem estava cumprindo a profecia, pois Jesus, mais de 1000 anos antes, já havia passado por aquela porta, quando se dirigiu ao tanque de Betesda para curar o paralítico de Betesda. Ai, gente, que maravilha. Que bênção, que maravilha, gente do céu. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu fico emocionada de ler e eu me coloco lá, dá a impressão que eu estou lá em Jerusalém. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Está em Ezequiel 44:2. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, nem entrará por ela. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Ainda há quem diga que a Bíblia é retrógrada, né? Que a Bíblia que ela é ultrapassada, né? Há quem diga que ela é ultrapassada, veja só. E tudo está acontecendo, né? Tudo está acontecendo. Tudo está se cumprindo. Esse texto é mais uma das provas de que Jesus é o eterno. Jesus é Deus, o Deus de Israel, que passou pela porta oriental. Portanto, ela permanecerá fechada,
como está até os dias de hoje. Por isso que fala, né, eu li até em Oséias no vídeo que fala sobre apostasia. O meu povo perece por falta de entendimento. Está em Oséias. E, se não me engano, é capítulo 6. E é verdade, a gente não lê a Bíblia, né? Então a gente vive perecendo porque não tem conhecimento. E olha isso, né? A leitura está trazendo a gente para os dias atuais. Agora fala da porta da inspeção. A porta da inspeção era onde o rei Davi se encontrava com as suas tropas para examinar, para ver se elas estavam prontas para o combate. A porta de inspeção fala de exame. Um dos maiores princípios bíblicos é o autoexame. Os textos bíblicos nos aconselham a nos autoexaminarmos constantemente para saber se há falta em nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Em 1 Coríntios 11, 28. É necessário momentos de reflexão na vida. A gente precisa entender os nossos erros e tomar atitudes para consertá-los. Muitas vezes nós empurramos os problemas com a barriga ou varremos a sujeira para debaixo do tapete. Mas a Bíblia nos adverte da necessidade de uma reflexão interior e ação para modificar e resolver os conflitos, os problemas com o próximo, a necessidade de perdão e conserto. E a gente tem essa necessidade todos os dias, porque todos os dias existem conflitos em nossas vidas, né? Ao longo de todos os anos, quantas pessoas passaram por nós, quantos conflitos, quantas inimizades, contrariedades, né? Que às vezes você tem um pensamento e outra pessoa discorda. A gente tem muito, muito pela frente para nos purificar, para quando Jesus vier, nos encontrar com a estatura de um varão perfeito, para poder ele nos levar, né? Nos arrebatar, porque eu creio no arrebatamento, que Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Então nós vivemos para esse dia, esse momento, porque quem ficar aqui na terra vai passar pela grande tribulação. Isso é assunto para Apocalipse, para escatologia, lá no final da Bíblia, né? Então, assim, eu peguei esse artigo aqui no site, o autor chama Israel Silva, ele cursou hebraico bíblico, geografia bíblica, Novo Testamento e estudos do Apocalipse. Ele é especialista em estudos da Bíblia, certificado pelo Israel Institute of Biblical Studies, autor do livro Gênesis, o livro dos patriarcas. Bem interessante, gostei muito desse site, bem explicativo. E nós estamos em 38 minutos agora. Eu vou terminar o livro de João, para a gente poder fazer o próximo vídeo, João 6. Então a Bíblia é muito complexa, ela tem uma história muito longa, é muito gostoso, um assunto puxa o outro. E é cada dia mais interessante. Quando a gente tem tempo de ler, é como eu já falei também, quando a gente esquece o mundo lá fora, esquece o barulho lá fora, esquece as preocupações da vida, as ocupações da vida, as correrias, as gritarias. A gente tem tempo para se aprofundar nas escrituras, para ler a Bíblia, entender, porque é uma delícia. Agora, quando você está ocupado, preocupado com as coisas da vida, terrenas, com o material, né? Com o dia de amanhã, com o que comer amanhã, em pagar suas contas, você não tem tempo, nem paciência para ler. E quando você não entende, você sente o quê? Desânimo. E aquele desânimo te provoca o quê? Sono. E aquele sono te provoca o quê? Desinteresse. E você não se interessa em ler esse livrinho aqui, ó. Então tá aqui Deus falando conosco o tempo todo por aqui, ó. Por todas essas folhas aqui, bem fininhas. É Deus falando conosco desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse. É a palavra de Deus, gente, é a voz de Deus falando conosco. É a voz de Deus falando conosco. Vamos lá. Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. E por esta razão, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. Vira de frente. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte é a nossa vida, essa vida aqui terrena, corpo. Passou da morte para a vida, é o pecado. Então, a partir do momento que você crê no Filho, e que foi o Pai que enviou o Filho, você passa dessa morte para a vida eterna. Passa dessa vida que você tem hoje terrena, que é o pecado. É considerada morte para Deus. Você saiu da morte para a vida. Por isso que nós cristãos, nós nos entristecemos, claro, com a morte, porque nós perdemos nosso ente querido. Vem aquela situação de saudade, nunca mais vai ver. Mas nós nos alegramos quando nós morremos em Cristo Jesus, porque nós saltamos da morte para a vida eterna. Nós cremos na salvação da vida eterna. Que nós não apenas morremos, como muitos no mundo acreditam, que morreu, acabou, não tem mais nada. Ah, morreu aqui, viveu aqui, viva o máximo que você puder viver, porque depois que você morrer, você não vai para lugar nenhum, acabou a tua vida. Não, nós cremos na salvação, nós cremos na vida eterna. Que quando nós morremos aqui na terra, nós herdaremos uma vida eterna nos céus com Deus. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso que é bom ler com cuidado, para entender. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais, isso ele falando para os judeus, né? Os sacerdotes. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais.
Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis, isso acontece, isso acontece. Um exemplo aí bem assim, próximo foi a rainha da Inglaterra, quando ela faleceu, né? Olha a multidão que ficou ali, né? Idolatrando a rainha da Inglaterra pela morte dela. Foi assim, é assim com famosos. Então aqui, ó, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Ele falando sobre as escrituras, né? A Torá, as escrituras do Antigo Testamento, que eles seguiam a risca o que Moisés escreveu. Só que veio dele. Olha aqui o versículo. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui nós acabamos o livro de João, capítulo 5. E no próximo vídeo nós vamos seguir a leitura com João 6, a multiplicação dos pães e peixes. Eu agradeço você por ter ficado até aqui. É um vídeo longo, mas se você ficou aqui até o final, eu peço que você me ajude curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, comentando e compartilhando para que o YouTube reconheça que é um canal relevante e ele entregue meu vídeo a mais pessoas, tá bom? Como é um canal, aliás, que não é monetizado, né? Ele só vai ser propagado se as pessoas me ajudarem fazendo isso, propagando, né? Passando de um para o outro. O meu interesse não é ganhar dinheiro com a palavra de Deus. O meu interesse é vir aqui ler a Bíblia. Começou a partir da minha mãe, né? Que não tem leitura, e eu comecei a ler. E ela tá ouvindo, né? E assim como ela que não enxerga muito bem, ela tem dificuldade de leitura, ela ouve, assim tem outras pessoas também. Então, a partir daí começou o interesse de fazer os vídeos, né? Mas eu não tenho interesse em ganhar dinheiro. Assim mesmo, eu andei mexendo na parte da monetização do YouTube, e fala que a partir de 4.000 eles vão me mandar uma notificação, né? É a partir de 4.000 inscritos que eles mandam uma notificação, que a partir daí a pessoa pode monetizar. Eu não tenho interesse. Se eles me deixarem continuar na plataforma sem monetizar, eu vou continuar do jeito que eu estou. Eu não quero monetizar, não quero ganhar dinheiro com a palavra de Deus, apesar de eu não achar errado, que tem muitos pastores, né, muitas igrejas, que eles deixam de trabalhar, ter seu trabalho, né, funcional, do dia a dia para servir a Deus. Então, é preciso se manter, precisa, né? Porque como que a pessoa vai sobreviver? Então, para ela ser um missionário, sair em viagem da obra de Deus, se dedicar 24 horas por dia na obra de Deus, ela precisa ter um meio de subsistência. Se ela tem família, como que ela vai dar essa subsistência para a família dela? Então, eu não critico. Mas desse canal aqui, o meu propósito não é monetizar. Mas se o YouTube me deixar, ele vai continuar desse jeito, tá bom? Eu agradeço você que ficou aqui e muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.